Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Paulo. Eu sou aluno do curso de pós-graduação do Profmat, na UFOPA. E hoje eu vou trazer uma questão para vocês que trabalha sobre o princípio das gavetas. Bem, a gente vai ler aqui a questão e vai conversando sobre algumas circunstâncias, algumas análises que são importantes para a gente estar aplicando o princípio das gavetas. Vamos lá. O que está dizendo a nossa questão? Uma prova de concurso é formada por questões de múltipla escolha, com 4 alternativas por questão. Admita que nenhum candidato deixe questões sem responder. Letra A. Qual é o número mínimo de candidatos para que seja possível garantir que pelo menos 3 deles darão exatamente as mesmas respostas nas 5 primeiras questões? Qual é o número mínimo que eu posso ter para eu garantir que com certeza eu tenho 3 provas, né, com gabaritos repetidos? Então vamos analisar aqui. Vamos diminuir um pouquinho esse nosso problema. Em vez de 5 questões, vamos pensar em 2 questões? Vamos fazer essa análise com 2, depois a gente generaliza para 5. Então, na nossa letra A, vamos pensar o seguinte: 2 questões. Então, temos a seguinte situação com 2 questões, né? Quantas possibilidades eu tenho de gabaritos diferentes? Então, para a primeira questão, eu tenho 4 possibilidades. Para a segunda questão, eu também tenho 4 possibilidades. São 4 alternativas, né? Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho um total aqui de 16 ou 4 ao quadrado, né? Eu tenho 16 provas, né? Possibilidades aí que vão ter gabaritos diferentes. Com gabaritos diferentes. Beleza. Imagina comigo, qual seria a pior situação possível? Seria que uma nova pessoa, tem 16 pessoas, cada uma fez a sua prova e cada uma tem um gabarito diferente, tudo bem? Então já foram as 16 possibilidades. Concorda comigo que a próxima pessoa que vier, ou seja, a 17ª pessoa, ela vai ter que ter um desses gabaritos. Vai ser a prova dela, o gabarito dela vai ser igual a uma dessas outras provas. Então vai começar a repetir os gabaritos. Qual seria a pior situação possível, né? Essa próxima pessoa, essa 17ª, copiou um dos gabaritos aí, né? Repetiu um dos gabaritos. A 18ª copiou outro, diferente da 17ª. E isso vai se repetindo. Então, a pior situação possível seria a gente ter o dobro, né? Todas essas provas, elas foram repetidas uma vez. Então, a gente tem 16 vezes 2, 32, né? A gente vai ter 32 pessoas em que eu posso te garantir agora que vou ter 2 provas repetidas, ou todas elas estão repetidas aí. Tudo bem? Aí, beleza. O que acontece agora para a gente saber que pelo menos 3 pessoas repetiram o próximo gabarito, né? É só acrescentar mais uma pessoa. Eu vou ter aqui, ó, 33 pessoas. Porque, veja, qual é a pior situação possível? Eu tenho as 16 formas de combinar esses gabaritos, e as 16 pessoas que fizeram a prova têm exatamente cada um desses gabaritos. As próximas 16 que estão fazendo essa prova repetiram também todos os gabaritos. E a próxima pessoa que chegar vai repetir um desses gabaritos que já foi repetido outras 2 vezes. Então, a gente tem que ter, no mínimo, 33 pessoas. Então, observe o que a gente fez. A gente pegou 4, tudo bem? Elevou a quantidade de questões, multiplicou por 2, porque a gente duplicou, e somou com 1. Isso vai me dar a quantidade mínima de pessoas, que vai me garantir que pelo menos 3 dessas pessoas, né, tem
exatamente as mesmas respostas. Então, agora a gente vai fazer análise para 5 questões. Veja, para eu calcular a quantidade de possibilidades, é fazer 4 elevado a 5. É pelo princípio multiplicativo, né? Eu estou pegando 4 possibilidades na primeira, 4 na segunda, 4 na terceira, multiplicando todo mundo, deu 4 elevado a 5. Multiplicando isso por 2, é a pior situação possível, né? Todas essas outras pessoas, cada uma repetiu as respostas de uma dessas outras aí. Então, eu tenho como se fossem as minhas provas duplicadas. A próxima pessoa que chegar, ela vai fazer uma dessas mesmas respostas. Então, isso me garante que uma pessoa vai ter... uma pessoa não, 3 pessoas vão ter as mesmas respostas aí dentro dessas questões. Então, basta somar com 1. Bem, para a gente calcular isso numericamente, né, 4 elevado a 5 dá 1024. 1024 vezes 2 mais 1, isso aqui dá 2049. Então, eu preciso de, no mínimo, 2049 candidatos para que seja possível garantir que pelo menos 3 deles vão ter exatamente as mesmas respostas nas 5 primeiras questões. Então, pronto. Essa aqui seria a solução da nossa letra A. Então, vamos passar agora para B? Olha o que ele está perguntando na B. Qual é o valor máximo de N para o qual é possível garantir que, em um concurso com 1000 candidatos, pelo menos 2 darão as mesmas respostas nas primeiras N questões? Quer dizer, eu tenho que garantir que pelo menos 2 deles vão ter o mesmo gabarito, né? Vão ter as mesmas respostas. Levando o raciocínio aqui que a gente já utilizou, né? Esse raciocínio bem aqui, a gente vai aplicar ele novamente. Tudo bem? Agora eu já estou te dando a quantidade mínima e quero saber a quantidade de questões. Então, 4 elevado a N vai ser as combinações aí que eu vou ter, né? Os arranjos que eu vou ter com as minhas questões. Tudo bem? Então, vou duplicar isso. Tudo bem? Ah, não, peraí. Nem precisa duplicar, na verdade, né? Nem precisa duplicar. Basta somar 1. Eu tenho todas as combinações possíveis. Quer dizer, a próxima pessoa que aparecer, ela vai repetir uma dessas perguntas. Então, isso me garante que 2 delas vão ter as respostas iguais. Então, basta somar com 1. Aqui eu não preciso multiplicar por 2, né? Porque na questão anterior, era pelo menos 3. Aqui nessa, eu quero pelo menos 2 pessoas dando a mesma resposta. Então, basta somar com 1. E isso tem que ser menor ou igual a 1000, né? Menor ou igual a 1000. Esse resultado tem que ser menor ou igual a 1000. Então, vamos lá. Isso aqui é quanto, né? Isso aqui passa para o outro lado subtraindo. Então, eu tenho 4 elevado a n menor ou igual a 999. Tudo bem? Tá, beleza. Como é que a gente pode fazer isso? Uma forma seria a tentativa, né? Agora, se a gente utilizar a resposta anterior, eu acho que isso já dá uma estimativa bem interessante. Se o nosso n for 5, tá? Se n for 5, o que vai acontecer com a quantidade de pessoas, de combinações que eu vou ter, né? Mínimas, né? Eu vou ter n igual a 5, 4 elevado a 5, então eu vou ter 1024 provas distintas, tudo bem? Respostas distintas, vamos escrever aqui. 1024 respostas distintas. Então, quer dizer, eu preciso de mais uma pessoa, eu ia precisar de 1025 para garantir que pelo menos 2 dessas pessoas, né, repetiram as suas respostas. Tem gabarito repetido. Só que, veja, 1024 é maior do que 1000 candidatos. O meu limite é 1000. Então, eu vou pensar no número menor do que 5, né? Qual seria o número menor do que 5? N igual a 4. Então, para n igual a 4, a
gente vai ter quantas possibilidades aí de respostas distintas? Vai ser 4 elevado a 4, e isso dá 256. 256 respostas distintas. Se eu somar com 1, isso já me garante que eu vou ter pelo menos 2 pessoas, né, com respostas iguais aí. Então eu precisava de no mínimo 257 candidatos. Ok? Como são 1000 candidatos, isso é mais do que o suficiente para repetir essas respostas. Então, o maior valor, a maior quantidade de questões que eu posso garantir para vocês que vai ter respostas repetidas, né, com um número limite de 1000 candidatos, vai ser 4 questões. Essa seria, então, a resposta da nossa letra B. Bem, gente, essa aqui é uma questão do princípio das gavetas, ele é bem legal de ser analisado. O que eu gosto de pensar é que você tenta imaginar a pior situação possível, né? Que é exatamente o contrário daquele que você quer achar, né? Do que é favorável para o que você quer achar. Bem, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar o link na descrição dos vídeos dos meus colegas que vão falar também sobre o princípio das gavetas. Assistam, bons estudos, valeu. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.